8h47. A Câmara dos Deputados aprova a urgência no projeto que regulamenta o programa de renegociação das dívidas no país, o Desenrola Brasil, e que também limita os juros do rotativo do cartão de crédito. Sobre esse assunto e também todas as articulações do Congresso Nacional, a gente recebe aqui, gentilmente nos atende, o deputado federal e líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado por nos atender. Bom dia, Tiago, bom dia, Lívia, bom dia a quem nos assiste. É uma satisfação poder conversar com vocês também. Bom, deputado, primeiro começando sobre essa possibilidade da votação ainda hoje, a urgência dessa votação. O senhor acredita que mesmo nessa semana mais curta, a votação deve se dar ainda hoje, mesmo com toda essa discussão em relação ao parcelamento do cartão de crédito, isso não foi incluído, né? Olha, o deputado Alencar Santana, que foi o deputado que a nossa bancada indicou para relatar esse projeto, ele já apresentou algumas versões preliminares, né, do que seria o texto do Desenrola e ainda está fazendo alterações, que muitas vezes nem são da vontade dele, são para poder contemplar a opinião dos outros partidos, do conjunto dos deputados e aprovar essa medida. O importante é aprovar ela. Um detalhe a mais aqui, um detalhe a menos aqui, não vai tirar a essência do que decidiu o presidente Lula, que é limpar o nome das pessoas que estão endividadas há muito tempo, há 5, 6, 7, 8 anos, permitir que essas pessoas reparcelem as suas dívidas, né, em valores pequenos, com prazos muito longos e, é claro, com juros, com condições especiais. Uma medida provisória tramita ao mesmo tempo que a gente avalia esse projeto de lei, ou seja, o Desenrola já há 90, 100 dias, ele está funcionando. Ele já provou ser um programa que dá certo. Tanto é que o PIB do país surpreendeu, né, nesse último trimestre, cresceu muito acima do que era esperado a economia do país, e não foi por acaso. Foi por políticas como essa do Desenrola, a volta do reajuste do salário mínimo acima da inflação, uma série de medidas econômicas como a retomada do Bolsa Família mais forte, maior, que estão dando certo. Então é um programa, o Desenrola, que está dando certo, por isso eu estou muito confiante, viu, Flávio, que a gente vai avançar na aprovação. É muito difícil cravar se vai ser hoje, se ainda vai ter alguma votação amanhã, na véspera do feriado, ou vai ficar para a semana que vem. Mas eu não vejo nenhum problema muito grande, sabe, em você adiar um dia a mais, sabe, diante de algo que já está dando tão certo e que já tem uma ampla maioria. Eu sinto isso nos outros partidos, eu tenho participado das reuniões de líderes com os outros partidos, há uma ampla maioria a favor e muito decidida a aprovar o Desenrola. Falta realmente, como você disse, pequenos ajustes. Sim. Agora, deputado, deixa eu questioná-lo a respeito do orçamento de 2024, que foi encaminhado para o Congresso Nacional, obrigando que haja uma aprovação de um crédito suplementar, de um crédito essencial por parte do Legislativo, para que sejam liberados recursos para bancar o Bolsa Família e também as despesas previdenciárias, despesas do INSS. Esse é um ponto de preocupação para o governo, deputado, diante dessa tendência que há, dessa cobrança do Legislativo de troca de cargos indicados pelo Centrão para ocupar o governo, mediante liberação de emendas para apoiar propostas do governo federal. É um ponto de preocupação essa questão no orçamento para o governo? Depois de 7, 8 meses, né, a gente tem um fato que já é evidente. Há no Congresso Nacional, de um modo geral, com uma ou outra exceção, uma insatisfação ao ritmo, à amplitude do governo nas decisões sobre cargos, a formação do governo nos estados, a liberação de recursos orçamentários para obras nos municípios, de cada deputado e deputada. Isso é fato. Mas, apesar disso, a gente tem um outro fato, né? A nossa bancada do PT, da federação, com o PV, com o PCdoB, não faltou ao governo em nenhum momento. Nós sempre fomos os que demos a maior quantidade de votos. E os demais partidos, com raras exceções, também não faltaram ao governo, né? Medidas muito difíceis foram aprovadas aqui. O novo regime fiscal sustentável, a Câmara aprovou já a reforma tributária que está no Senado. Em dezembro, antes do governo começar, nós aprovamos a PEC do Bolsa Família, a PEC da transição. Então, há uma maioria aqui consolidada
né, para aprovar medidas que sejam de interesse do país. Eu poderia falar aqui de várias outras, né? Essas mudanças que podem ocorrer agora nos ministérios, eu acredito que vai dar uma estabilidade, né, uma força ainda maior para o governo entrar nas suas pautas. Eu não digo que o clima aqui é de preocupação, é de algum tipo de agonia. Eu acho que vai se criando o contrário, um clima de muita segurança, de diálogo e de estabilidade para aprovar pautas que não são importantes só para o presidente, só para o governo, são importantes para o país. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter, ao longo desses últimos meses do ano, várias votações importantes que o governo vai conduzir, apresentar ou interagir a favor, que a gente vai ter aqui 370, 380 votos para aprovar as medidas. E os resultados, né, da opinião pública, as pesquisas estão mostrando, e da economia, eles provam que a gente está avançando no caminho certo, as medidas, as decisões estão impactando positivamente a vida das pessoas depois de um período muito longo em que as pessoas estavam insatisfeitas, estavam incomodadas e vivendo, né, com muita dificuldade. Deputado, pela sua experiência aí no Congresso Nacional, uma reforma ministerial pode garantir um apoio maior ao governo ou esse é um trabalho que precisa ser feito dia a dia, não necessariamente pode render mais votos para o governo? Eu acredito que essa mudança ela vai, sim, trazer não só mais votos, né, mas talvez esse placar que já aconteceu em votações de 370, 380 votos, ele vai ser algo mais estável, mais seguro, mais previsível, não vai se exigir tantas negociações, tantas idas e vindas. Acho que o processo de relação do governo com o Congresso vai ficar mais rápido, mais eficiente. E eu acho que, como eu disse, tenho certeza, né, quem ganha é o Brasil, é a população, porque as medidas que foram e que vão ser aprovadas, elas vão numa linha daquilo que interessa ao país. E essas despesas, viu, Lívia, que você cita, essa necessidade do governo fazer frente a elas, o país, o Congresso, o governo vai saber operar, né, aumentando as receitas, isso já está em curso, algumas medidas já foram aprovadas, outras serão, sem aumentar a carga tributária em cima de quem produz, de quem trabalha, de quem gera riqueza ao país. Então, o trabalhador, a trabalhadora não vai pagar mais impostos, vai pagar menos. Inclusive, a gente aprovou, né, o reajuste, né, a redução, né, do imposto de renda, da tabela do imposto de renda. O empresário, o agricultor, o comerciante, o prestador de serviço, o microempreendedor individual, ele não vai pagar mais imposto, né? Todas as medidas que o ministro Haddad está sugerindo ao Congresso, o Congresso aprovou algum. Seguimos falando com o deputado Zeca Dirceu, que é líder do PT na Câmara dos Deputados. Pode concluir, por gentileza. Deputado, a resposta. As medidas, né, que estão sendo apresentadas é para fazer justiça tributária, é para chegar lá no andar de cima, né? Nós temos aí essa dos fundos exclusivos que atinge 2.500 pessoas que estão bilionários e não pagam quase nada de imposto. Então, o país vai fazer frente a novas despesas, sempre garantindo as receitas para não desequilibrar as contas públicas. Agora, deputado, o senhor é líder do PT, o senhor sabe, então a gente vai perguntar, esperando que o senhor crave para a gente, porque são muitas as especulações a respeito dessa reforma ministerial. Podemos dizer, conforme os jornais já estão trazendo nesta terça-feira, como a gente já vinha adiantando nos últimos dias, que teremos Silvio Costa Filho, deputado, no Portos e Aeroportos, e André Fufuca vai ficar à frente do Ministério dos Esportes? Haverá essa movimentação? Olívia, essa resposta cravada, assim, é claro que você está com razão de questionar, é só o presidente Lula que pode estabelecer. Mas algo já é fato, o presidente Lula já reconheceu, o deputado André Fufuca, do PP, será ministro, vai ocupar uma pasta muito importante, turbinada, para poder melhorar ainda mais essa relação com o Congresso, e o deputado Silvio Costa Filho será ministro também numa outra pasta tão importante. Deve ter algumas outras pequenas mudanças em outros órgãos federais e essa base de 370, 380 deputados, ela vai finalmente se consolidar. Eu acho que isso é a única coisa que a gente
pode cravar nesse momento. Mas tendo novidades, eu me disponho a continuar interagindo aí com a equipe da Jovem Pan. Claro. Deputado, falando sobre a reforma tributária, o senhor já citou um pouco sobre a reforma. Nesse momento, a discussão é no Senado. Provavelmente, o Senado vai modificar o que foi aprovado pela Câmara. Aí, a matéria volta para as mãos dos parlamentares, dos deputados. Eu pergunto, será que nesse ano ainda é possível fechar totalmente essa discussão da reforma tributária, inclusive com uma nova aprovação na Câmara, ou o senhor acha que a volta para a Câmara só ficará para o ano que vem? Acho que nós temos que resolver isso esse ano, né, Tiago? Não dá para adiar mais. É claro que o Senado tem o seu tempo, a gente nunca interfere nisso, mas eu tenho uma expectativa altamente positiva, né? O Brasil tem um sistema tributário caótico, de milhares de normas, de impostos dos mais diferentes. Você unificar tudo isso num imposto único, que vai ser primeiro dual, né, traz um ganho de produtividade para o país, uma diminuição de custos, né? Então, uma facilidade muito grande para quem paga imposto e, é claro, que é uma facilidade para o governo, para o país, porque a gente vai diminuir muito as fraudes, a sonegação, e aí você consegue aumentar impostos, né, aumentar a receita, na verdade, né? Você consegue aumentar a receita sem aumentar impostos. Ok, deputado, deixa eu perguntar mais uma coisinha em relação à reforma tributária, porque a gente tem mostrado uma reportagem hoje, inclusive, dizendo que a respeito dessa alíquota do IVA, por exemplo, o governo estima que haja uma limitação aí em 25%, aliás, um índice, uma alíquota de 25%, o IPEA fala em algo superior a 28% e o economista Felipe Salto, ex-secretário de Fazenda aqui de São Paulo, fala em uma alíquota de 33%. O que é fato em todas essas movimentações? O que a gente pode esperar de alíquota? E é importante que haja uma limitação prevista na PEC? Olha, uma coisa, todos nós temos que garantir, o Congresso, o governo, não vai haver aumento na carga tributária. Isso é algo que está assegurado em todas as discussões, todas as reuniões que eu participei. Quando a gente colocou aquele mecanismo que foi aprovado pela Câmara, e eu acho que vai ser aprovado pelo Senado, em que o novo sistema ele vai sendo implantado aos poucos, e aí ele tem um ano de teste, e você vai rodar com a alíquota, se eu não me engano, de 1%. Quando rodar esse ano de teste com a alíquota de 1%, você já vai dar para ter uma ideia, né, do que é, de fato, o percentual correto para quando o novo modelo estiver vigorando depois de alguns anos na sua plenitude. Então, aí, quando rodar de 1%, no final daquele ano, a gente vai saber se 25 realmente é o melhor parâmetro, ou se é 27, ou se é 23. Então, essa segurança, eu acho que o setor empresarial, o setor produtivo, né, a classe política, o governo, ele já estabeleceu um pacto. Não vai haver aumento de carga tributária. Deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, mais uma vez obrigado pela entrevista. Bom trabalho, até a próxima. Valeu, gente. Um bom dia e um abraço.